Agora, 3h42 e a gente volta a falar de economia, isso porque a região de Campinas teve uma alta de 36% nas locações de imóveis em junho, mas teve uma queda leve nas vendas. Essa pesquisa é do Crescisp, que é o Conselho Regional de Corretorias de Imóveis de São Paulo, referente então ao mês de junho. Foram consultadas 105 imobiliárias nas cidades de Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Arthur Nogueira, também Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Monte Alegre do Sul, também as cidades de Morungaba, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, cidades então que integram essa pesquisa. As vendas tiveram uma queda nessas cidades então de 5%, mas os contratos aí de locação tiveram um aumento de 36%. A gente conversa agora sobre isso com José Augusto Viana Neto, ele que é presidente do Crescisp, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. José Augusto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taylor. Bom, como é que a gente pode analisar esses números, né, José Augusto? Porque a gente teve uma queda nas vendas, mas em contrapartida, o aumento aí nas locações ele foi expressivo, né? 36% em apenas um mês. Por que isso está acontecendo bem no meio do ano, né? Pois é, eu acredito que a decisão das pessoas para a aquisição de um imóvel, em razão das taxas de juros muito elevadas, eles estão protelando e com isso alugando. Porque quem não compra, aluga, né? E com esta queda nas vendas, que evidentemente é reflexo dessa taxa de juros tão alta, as locações começam a se despontar de maneira expressiva. Se bem que tem um detalhe, o acumulado dos 6 primeiros meses do ano, na região de Campinas, é muito positivo, foi um resultado muito bom. O acumulado dos primeiros 6 meses chega a 127,29%. O senhor fala de vendas, José Augusto? Perfeitamente, de vendas. Na área de locação nós tivemos um resultado também altamente positivo, foi um aumento de 71,98%, no acumulado desses 6 primeiros meses do ano. Então, a atividade imobiliária em Campinas e região teve muito forte nesse semestre passado. Bom, e os preços, né, para se financiar um imóvel, eles são muito mais altos do que de um aluguel, né? E principalmente a gente sabe das dificuldades de se conseguir taxas para financiamento, ainda mais com a Selic como está, como o senhor disse. Isso também acaba fazendo com que o número de aluguéis cresça, mas para a pessoa que planejaria pagar uma prestação de um apartamento, de uma casa, seja o que for, seja de um imóvel, não compensa fazer? Fica muito acima da renda, por exemplo, de quem precisa pagar aluguel? Bom, aí é que tá, tudo vai do valor que a pessoa tem para aportar no início. Hoje os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, eles exigem uma entrada na ordem de 20%. No programa Minha Casa Minha Vida, 20% de entrada, financiando no prazo máximo de 35 anos, que é o permitido, com certeza absoluta o valor da prestação, ele vai ficar aí, se não muito próximo do valor do aluguel, às vezes em alguns casos até um pouco mais baixo. Mas tudo vai da possibilidade, Marco, da pessoa ter condição de dar um valor a mais na entrada, um percentual maior. Aí que complica, né? E exatamente, porque as pessoas não têm uma poupança tão expressiva para fazer negócio. Então, por isso que a questão da taxa de juro, ela é muito importante, que 1 ponto percentual na taxa de juro a mais, ela elimina a possibilidade de compra de milhares de pessoas. Ficam sem condições de obter o financiamento, porque o banco exige pelo menos que a pessoa ganhe, a prestação não ultrapasse a 30% do valor da renda familiar. E isso daí é um freio fora do comum, é onde muita gente para porque não consegue ter o recurso suficiente. E no Minha Casa Minha Vida tem um outro problema também. Se a pessoa ganha acima da faixa estipulada que ele está querendo fazer negócio,
também ele fica impossibilitado de fazer negócio. Aí ele tem que correr para o mercado convencional, onde a taxa de juros é muito mais alta. Agora, por outro lado, né, José Augusto, pegando o recorte das pessoas que alugaram em junho, a gente teve um aumento maior aí das locações em junho, né, de 36% aqui na região, o valor pago mensal também não é barato, né? A gente tem aqui a faixa de preço de locação de preferência para esse período, ficou acima de R$3.000, um aluguel aí mais pesado. Falando das casas, maioria com 3 dormitórios de 100 a 200 metros quadrados e em apartamentos de até 2 dormitórios de 50 a 100 metros quadrados de área útil, isso falando da locação. Esse valor de R$3.000 já é um valor considerado aí para classe média, classe um pouquinho mais alta, né? É fora da curva. Sim. No estado de São Paulo, nós temos a maioria das locações até R$1.500 mais ou menos por mês. Agora, Campinas deu um salto aí impressionante. Aluguel de R$3.000 já é para classe média alta, né? Não é, já é um aluguel caro. Imóveis desse padrão são difíceis de alugar. Normalmente a liquidez não é fácil, né? Porque é um público escasso, né? Não é um público tão grande que tem uma renda aí a essa altura. Pois é, José Augusto, se a gente pegar também um crescimento tão grande nos aluguéis, além de todos esses fatores já ditos aqui, como por exemplo o preço do imóvel para comprar, a taxa de juros, a gente tem uma sazonalidade também, porque meio do ano chega muito estudante aqui na cidade de Campinas ou nas cidades próximas, aqui na região também. E isso ajudou também a crescer esses números e dá para pensar numa perspectiva de continuar crescendo ou passado esse período sazonal deve ter uma queda? Olha, eu acredito que a locação nós vamos ter aumento e vai ser aumento expressivo, porque não há notícia de que a taxa de juro vai cair. Um outro detalhe importante, segundo publicações nos jornais, os principais jornais do país de hoje, nós estamos vendo aí que vai diminuir o dinheiro para a produção de novos imóveis, que neste segundo semestre vai ter uma queda aí de 50% na oferta para novos empreendimentos. E dentro desta visão, o que vai acontecer? Vai faltar imóvel, com certeza, porque hoje o déficit já é grande, né? E aí nós não vamos ter produção de novos imóveis, vai cair bastante. Com isso, a locação deverá ter um papel expressivo. Você disse acerca dos estudantes, né, das universidades que tem aí Campinas e região. É uma grande realidade. Sem dúvida nenhuma, na locação residencial, é um público que tem uma concentração muito grande nessa região e influencia demais nessa marca. Agora, falando das vendas, né? Essa realidade, ela vale também para Campinas, né, José Augusto? Porque Campinas liderou isso no ano passado, o mercado de loteamentos no estado, mais de 18 mil lotes lançados, né, no ano passado, e é também a segunda cidade do estado em volume de investimentos anunciados, mais de 14 bilhões de reais, de acordo com o levantamento da Fundação SEAD. Ou seja, com esse cenário para Campinas, pensando em vendas, né, de imóveis, o que a gente pode ter de perspectiva aí para o segundo semestre? Olha, eu acredito que vamos ter um incremento muito forte no mercado de imóveis, porque a oferta de imóveis usados, a oferta de imóveis usados é grande. E é um mercado que as pessoas tendem a olhar quando não encontram um novo para comprar. Então, eu acredito que daqui para frente, para imóveis usados, nós vamos ter uma procura maior, porque não vai ter oferta suficiente para atender a todos que queiram fazer negócio, oferta de imóveis novos. Com isso, o mercado de usados deve ter um incremento muito forte daqui para o fim do ano. Agora, Taila e Marco, nós estamos aqui conversando, falando sobre tudo isso, sem saber os efeitos negativos que poderão resultar da taxação lá do governo americano aos produtos brasileiros. Pois é. Isso é uma outra questão também que precisamos levar em consideração, não dá para se afastar. O mercado imobiliário fica isolado dessa situação, mas é evidente que na macroeconomia todos estamos dentro. Então, dependendo dos efeitos, e principalmente na questão do emprego.
O mercado imobiliário tem ido muito bem, porque o número de pessoas empregadas é grande. Nós estamos aí praticamente no emprego pleno, falando em São Paulo, né, no estado de São Paulo. E evidente que se vier alguma crise que resulte em demissões, diminuição na frequência de transações, aí evidentemente a gente não sabe o que vai acontecer. Eu considero uma incógnita ainda até o presente momento. Exatamente, né? É um efeito muito grande para o Brasil, para os Estados Unidos, né? Cada produto ficando 50% mais caro, realmente a gente pode ter problemas aí na indústria, no comércio, em diversos setores. Mas até hoje, já que é uma prática comum no Brasil desde o período da hiperinflação antes do Plano Real, investir, para quem tem dinheiro, obviamente. Imóvel é um bom investimento? Ele sempre valoriza? Ou a gente pode ter aí um perigo de o imóvel ficar fechado e a pessoa só pagar a conta, José Augusto? No passado existia aquela piada, né? Foguete não dá marcha ré. Agora o Elon Musk já está dando marcha ré com os foguetes dele. O negócio imobiliário não dá marcha ré de jeito nenhum. Não há quem faça. É sempre a valorização acima do índice inflacionário. Nós já passamos por crises na economia brasileira. Ora, lembro lá dos anos 80, 90, com inflação de 80% ao mês, mais de 80% ao mês, o mercado imobiliário continua evoluindo. Lembro-me de pessoas que venderam seus imóveis para aplicar o dinheiro na poupança, porque a renda era altíssima. E, no fim, não conseguiram comprar o imóvel de volta, perderam o dinheiro. Então, eu acho, Marco, que o mercado imobiliário ele continua sendo o reduto mais seguro para investir o dinheiro. A liquidez é lenta? É difícil vender? É difícil, mas perder dinheiro? Não vai perder, com certeza. Agradeço muito ao José Augusto Viana Neto, presidente do CRECISP, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, falando conosco sobre esse recorte da nossa região no primeiro semestre. Muito obrigada, viu, José Augusto, pelas informações. Bom trabalho e boa tarde por aí. Muito obrigado, Tayla, Marco, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima, José Augusto. Agora, 3h55, último intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.